A neve caía pesada sobre a pequena cidade de Winterbru, iluminada pelas luzes cintilantes de Natal. Era a noite do tradicional festival, o evento mais esperado do ano, e também a noite em que dois destinos completamente opostos se chocariam sem aviso algum. Clara, 26 anos, trabalhadora, humilde, dona de um sorriso que iluminava mais do que qualquer árvore de Natal da cidade, corria apressada segurando uma caixa de panetones que precisava entregar antes da meia-noite. Seu casaco era velho, seus dedos doíam com o frio, mas ela seguia firme, como sempre. Do outro lado da rua, envolvido em um sobretudo caro, descia de um carro preto o herdeiro bilionário da maior rede de hotéis de luxo do país. Gabriel Lancaster, 31 anos, arrogante na medida certa, sedutor sem esforço, e acostumado a um mundo onde todos sabiam seu nome, um mundo onde milagres de Natal eram apenas histórias para vender cartões. Ele estava ali por obrigação. Sua família financiava o festival anual, e seu pai exigirá presença. Mas Gabriel só pensava em como sair de Winterbru o mais rápido possível. Até que o destino agiu. A rua, escorregadia, traiçoeira. Clara tentou desviar de uma criança correndo. E tropeçou. A caixa de panetones voou. E o bilionário, distraído ao telefone, virou-se na hora errada. Paf! Ai meu Deus! Clara arregalou os olhos. Me desculpa. Eu juro que não vi você. Gabriel, irritado, levantou o olhar, pronto para discutir, mas parou no meio do caminho. Ela era diferente. Muito diferente de tudo que ele conhecia. Por um segundo, o tempo pareceu congelar ainda mais. Você está bem? Ele perguntou, involuntariamente gentil. Eu? Ela piscou, surpresa. Você que levou a caixa na cara. E aí, sem querer, Clara riu. E o riso dela aqueceu algo que Gabriel nem lembrava existir. O vento frio passou entre eles, mas a sensação era outra. Algo novo, inesperado, quase mágico, como se aquela fosse a noite que mudaria tudo. Mas, enquanto Gabriel ainda tentava entender o que estava sentindo, um carro preto estacionou ao lado. A porta abriu com violência. E quem saiu não foi uma boa surpresa. Gabriel Lancaster. A voz feminina ecoou como gelo. Então é aqui que você está? Bem no meio da rua, com isso. Clara baixou a cabeça, envergonhada. Gabriel fechou os olhos, frustrado. E a noite de Natal, que parecia prometer magia, começou com o tipo de problema que ele achava que tinha deixado para trás. Mas era apenas o começo. Clara engoliu seco ao ver a mulher sair do carro. Alta, impecavelmente vestida em um casaco branco que parecia mais caro do que a kitnet da doceira inteira, saltos finos cravando a neve como se ela estivesse caminhando em um tapete vermelho. O rosto era de porcelana, e de irritação. Valentina Prado. Socialite, herdeira, influenciadora, e pior que tudo, ex de Gabriel. A mulher que, até 2 meses atrás, todos juravam que seria a próxima senhora Lancaster. Clara baixou os olhos. Ela não era nada comparada àquele universo de luxo. Então, Valentina cruzou os braços. Você sumiu da festa, não atendia meu telefone e eu encontro você, no chão, com uma vendedora? É essa a sua prioridade agora? Gabriel respirou fundo, irritado. Valentina, isso não tem absolutamente nada a ver com você. E eu já disse, nós terminamos. Os olhos da socialite estreitaram. Você acha mesmo que alguém termina comigo assim? Sem explicação, sem aviso? Você me deve. Eu não devo nada a você, Gabriel cortou, firme. Clara deu um passo para trás, sem querer atrapalhar, mas sentiu uma onda estranha de humilhação e vergonha subir pelo peito. Ela queria desaparecer dali. Não pertencia àquele mundo, nunca pertenceria. Me desculpem, ela murmurou. Eu preciso trabalhar. Desculpa mesmo por ter atrapalhado. Ela virou-se, abaixou-se para recolher os panetones na neve. As embalagens estavam molhadas, algumas rasgadas. Cada unidade perdida era prejuízo. Prejuízo que ela não podia bancar. Quando Clara tentou carregar a caixa, o fundo finalmente cedeu. Tudo caiu de novo. Valentina soltou um riso debochado. Meu Deus, isso é deprimente.
Clara congelou. A garganta ardeu. Mas antes que ela pudesse responder, Gabriel foi mais rápido. Cala a boca, Valentina. O tom dele não era irritado, era gelado. Mais frio do que o inverno inteiro de Winterbru. A socialite abriu a boca, chocada. Gabriel se abaixou para ajudar Clara. Me dá isso, ele disse com gentileza que surpreendeu até ele mesmo. Você vai congelar aí de joelhos. Os olhos de Clara se ergueram para os dele. E o mundo pareceu ficar em silêncio. Valentina, furiosa, avançou um passo. Isso é ridículo. Você defendendo essa pessoa, Valentina. Gabriel levantou-se, segurando uma das caixas destruídas, tem mais dignidade do que você teve durante todo o nosso relacionamento. Valentina ficou pálida. Um grupo de moradores começou a observar a cena, murmurando. Ela não suportava público, não quando não estava no controle. Isso ainda não acabou, Gabriel. Você vai se arrepender disso. Ela entrou no carro e bateu a porta com força. O veículo arrancou, espalhando neve pelos dois. Clara limpou o rosto, tentando disfarçar a vergonha, o frio, a dor e tudo misturado. Desculpa, ela repetiu, num fio de voz. Eu realmente não queria causar problemas. Ei, Gabriel tocou de leve no braço dela, você não causou problema nenhum. Foi ela. Clara respirou fundo, encarando os panetones estragados. Eu vou ter que pagar por isso, e não faço ideia de como. Quanto custam? Ela regalou os olhos. Não. Não precisa. Já foi constrangedor o suficiente. Gabriel aproximou-se, mas com respeito, sem invadir. Eu insistiria, mas sei que você não aceitaria. Então deixe eu te ajudar de outro jeito. Que jeito? Me deixa te acompanhar até a confeitaria. Com o chão escorregadio do jeito que está, você vai acabar caindo de novo. Clara corou. Eu não preciso de escolta. Tá, ele sorriu de canto, então pense em mim como companhia temporária. Só até você chegar em segurança. Contra sua própria vontade, Clara riu. E os dois começaram a caminhar juntos pela rua iluminada de Winterbru. A neve caía devagar. As luzes piscavam. E, atrás deles, longe o suficiente, um carro preto que não tinha nada a ver com Valentina, estava observando. A história estava longe de ser simples. E, pela primeira vez, Clara e Gabriel estavam sendo seguidos. O vento cortava as ruas de Winterbru como pequenas lâminas geladas. Clara caminhava com cuidado, segurando o que restava dos panetones, enquanto Gabriel andava ao lado dela, atento ao chão, e a algo mais. Ele olhava para trás com frequência. Clara percebeu. Está procurando a Valentina? Ela perguntou, com um sorriso tímido. Não, Gabriel respondeu, desviando o olhar. Só, conferindo. Conferindo o quê? Ele hesitou por um instante, e Clara percebeu que não era o tipo de hesitação arrogante. Era um silêncio preocupado, o tipo que vem de alguém acostumado a carregar segredos. Nada, ele disse, finalmente. Só mania minha. Cidade grande, sabe? Clara não insistiu, mas uma sensação estranha subiu pela nuca dela. Algo estava errado naquela noite. Algo além de panetones na neve e ex-namoradas furiosas. Enquanto caminhavam, as luzes natalinas iluminavam a neve, refletindo na pele de Clara. Gabriel reparou. Não deveria reparar, mas reparou. O brilho natural dela contrastava com a atmosfera fria. Ela parecia fora do lugar. E, ao mesmo tempo, exatamente onde deveria estar. Você sempre faz entregas à noite? Gabriel perguntou. Só na época de Natal. É quando dá mais lucro, ou dava. Clara baixou os olhos para os panetones destruídos. Vai ficar tudo bem, Gabriel disse. Eu prometo. Ela ergueu o olhar. Não faz promessas que não pode cumprir. Você não me conhece. Ele parou de andar. E você acha que eu preciso te conhecer muito para saber que você merece coisa melhor do que ser humilhada na frente de uma praça inteira? Clara ficou sem palavras. Gabriel sorriu um pouco, como se percebesse que foi mais intenso do que queria.
Desculpa. Fui direto demais. Não, é só que ninguém fala comigo desse jeito. As pessoas deveriam. Eles voltaram a andar. O silêncio entre eles agora era confortável, quente, inesperado. Clara sentiu o peito abrir como um nervoso bom. Gabriel, por outro lado, parecia lutar contra algo que ele não revelaria tão cedo. Até que, de repente, um farol acendeu atrás deles. Branco, forte, invasivo. O carro preto. Gabriel percebeu imediatamente e Clara, não. Passa para a direita, ele murmurou, baixo, mas firme. O quê? Só faz isso. Agora. Ela obedeceu. O carro desacelerou. Gabriel virou o rosto levemente, quase imperceptível, observando o retrovisor lateral do veículo. Vidros escuros. Motor abafado. Nenhum movimento. Clara sussurrou. Você conhece aquele carro? Não. Mas ele conhece a gente. O carro seguiu lentamente. Depois acelerou, e sumiu. Clara engoliu seco. Isso não faz sentido. É só coincidência, deve ser. Coincidências, Gabriel disse, não te encaram por 3 quarteirões. Ele mudou o tom rapidamente, tentando aliviar o clima. Me escuta. Só por hoje, deixa eu te acompanhar até sua confeitaria. É rápido. Tá, ela respondeu, ainda desconfortável. Mas você está me deixando preocupada. Acredite, Gabriel falou, olhando a neve cair, isso é o mínimo. A confeitaria apareceu na esquina. Pequena, charmosa, com uma guirlanda torta na porta e luzes piscando de forma completamente irregular. Clara suspirou aliviada. Chegamos. Gabriel notou a placa acima da porta. Doces da Nina, tradição de mãe para filha. Ele sorriu. Linda homenagem. Os olhos de Clara suavizaram. Ela adoraria ouvir isso. Ela abriu a porta, mas antes de entrar, olhou para ele. Obrigada, por hoje. De verdade. Foi só um passeio, ele respondeu, com um sorriso discreto. E não deveria ter sido tão perigoso. Você fala como se o perigo fosse culpa sua. O sorriso desapareceu do rosto de Gabriel. Clara percebeu. Desculpa. Eu não devia. Ele balançou a cabeça. Não. Você só, não sabe. Clara respirou fundo. Um dia você me conta? Gabriel deu um passo para trás, como se a pergunta tivesse sido uma luz forte demais. Talvez. Ele virou-se, começando a ir embora. Clara ficou parada na porta, observando o homem misterioso desaparecer sob a neve. Mas, antes de dobrar a esquina, Gabriel parou. Virou-se devagar, o rosto iluminado pela rua decorada. Clara. Sim? Se aquele carro aparecer de novo, me liga. Eu nem tenho seu número. Ele hesitou. Pegou o celular. Digitou algo. Mostrou a tela para ela. Agora tem. Clara sorriu, um sorriso pequeno, mas real. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Clara. Ela entrou, fechando a porta atrás de si. O sino da confeitaria fez um som suave. E, do outro lado da rua, dentro de um carro escuro, alguém fotografou o momento. O flash foi tão rápido que não chamou atenção. Mas a foto ficou perfeita. Gabriel. Clara. E um começo que não deveria existir. A confeitaria estava silenciosa quando Clara entrou. Só o tic-tac do relógio na parede e o cheiro adocicado de massa assada preenchiam o ambiente. O lugar era simples, antigo, com azulejos desgastados e máquinas velhas que só funcionavam porque Clara entendia cada temperamento delas. Ela tirou as roupas molhadas de neve, acendeu a luz principal e respirou fundo, tentando expulsar o nervosismo da noite. Mas algo permanecia. O olhar de Gabriel. O carro preto. A forma como ele parecia reconhecer o perigo. Clara tentou se concentrar no trabalho. Começou a organizar o estoque, separar ingredientes, abrir novas caixas, mas sua mente estava em qualquer lugar, menos ali.
Até que o barulho do celular quebrou o silêncio. Plim. Uma mensagem. Número desconhecido. Clara franziu a testa e abriu. Está sozinha? G. Ela sorriu sem querer. Clara, sim. Tudo bem. Por quê? A resposta veio rápida. G, só garantindo. Se precisar de algo, me chama. Sério. O coração dela bateu mais rápido do que deveria. Clara, obrigada por hoje. Eu não sei o que teria feito. Houve um pequeno intervalo. E então? G, eu sei o que eu teria feito. G, te deixado lá? Sozinha. G, como todo mundo fez a sua vida inteira. Clara congelou. A mensagem seguinte chegou antes que ela pudesse interpretar. G, mas eu não sou assim. G, e não quero ser com você. Ela levou a mão ao peito. Aquilo era intensidade demais, verdade demais. Era perigoso. Antes que pudesse responder, o sino da porta tocou. Clara regalou os olhos. Não estava esperando ninguém. Só um segundo. Ela chamou, nervosa. Ela caminhou até a porta, limpando as mãos no avental. Ao abrir, encontrou uma figura familiar no batente. Seu irmão, Lucas. Cabelos desgrenhados, roupas velhas, o sorriso torto de quem tenta parecer bem, mas não está nem perto disso. Oi, maninha, ele disse, com aquele tom leve demais para ser sincero. Clara prendeu a respiração. Lucas, o que você tá fazendo aqui? Achei que estivesse viajando. Ele entrou sem ser convidado, olhando em volta como se estivesse avaliando o lugar. Tava. Mas voltei. Saudade de casa, sabe? Clara cruzou os braços. E o que você quer? Ele fez uma cara ofendida. Nossa, eu não posso vir ver minha irmã sem motivo? Ela não respondeu. Eles se conheciam demais. Lucas suspirou, derrotado. Tá. Preciso de um lugar para ficar por uns dias. Só enquanto resolvo umas coisas. O estômago de Clara revirou. Que coisas? Do tipo, coisas minhas. Ela apertou os olhos. Lucas, você se meteu em problema de novo? Ele desviou o olhar. Bingo. É só dinheiro, Clara. Eu devo um caraí, mas nada demais. Clara sentiu o pânico subir pela garganta. Dinheiro. Inimigos. Dívida. E Clary percebeu, o carro preto. Lucas, ela engoliu seco, quem está atrás de você? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, a expressão ficando séria de repente. Não é alguém que você queira conhecer. Clara sentiu as pernas tremerem. Lucas continuou. Eles viram que eu tinha família. Viram fotos suas. Eu não deixei barato, claro. Disse que você não tinha nada a ver com isso. Mas eles não ligam muito para isso. Um arrepio gelado subiu pela coluna de Clara. Ela tentou respirar. Lucas, você precisa sair daqui. Agora. Não posso, Clara. Não hoje. Eles estão me procurando pela cidade inteira. E se me encontrarem na rua, acabou. Clara levou a mão à boca. Estava tremendo. E foi então que Lucas disse algo que congelou o ar entre eles. Ah, e tem outra coisa. Ele tirou algo do bolso. Uma foto impressa, ainda quente, com margem brilhante. Clara sentiu o coração parar. Era ela. Na porta da confeitaria. Sorrindo para Gabriel. Com ele a poucos metros de distância. Um clique perfeito. Um ângulo calculado. Eles tiraram isso hoje, Lucas disse, sério. E deixaram na porta do meu quarto. Como aviso. Eles estão seguindo você, Clara. Não eu. A confeitaria pareceu ficar menor. Mais apertada. Mais fria. Clara recuou um passo, sem ar. Meu Deus! Lucas suspirou, aflito. Eu sinto muito, maninha.
Clara fechou os olhos, tentando não entrar em pânico. Quando os abriu, a única coisa que conseguiu pensar foi: Gabriel. Ela pegou o celular imediatamente e digitou, mãos tremendo: Gabriel. Eles sabem quem eu sou. O dedo de Clara mal tinha pressionado enviar quando o celular vibrou de volta com uma resposta instantânea, rápida demais para ser casual. G, onde você está exatamente? Clara, confeitaria. Com o meu irmão. G, tranca tudo. G, não abra a porta para ninguém. G, estou indo. A rapidez da resposta a deixou ainda mais nervosa. Gabriel já sabia. Ou, pior, ele já esperava que isso fosse acontecer. Lucas observava Clara andando de um lado para o outro, mãos trêmulas, respiração curta. Ei, ele falou, com a voz baixa, eu vou resolver isso. Só preciso de tempo. Não queria ter te envolvido nisso, juro. Mas envolveu, Clara respondeu, olhos marejados. E agora eles sabem meu nome. Sabem onde eu trabalho. Sabem onde eu moro. Lucas coçou a nuca, nervoso. Eu nunca imaginei que chegaria tão longe. Esse cara não é qualquer um. Quem é ele, Lucas? Clara finalmente levantou a voz, algo raro vinda dela. Quem está atrás de você? O irmão hesitou por segundos longos e tensos. O nome dele é. Mas antes que pudesse terminar, os faróis de um carro iluminaram a rua pela janela da confeitaria. Clara correu até a porta, puxou a cortina. Por um momento, seu coração congelou. Carro preto. Vidros escurecidos. Motor ligado. Ele estava lá. Lucas, ela sussurrou, eles acharam a gente. Lucas prendeu a respiração. Clara apagou todas as luzes. O carro não se moveu. Não buzinou. Não saiu. Apenas ficou lá. Esperando. Clara sentiu o sangue gelar. Não pode ser, Lucas murmurou. Eu despistei eles. Tenho certeza. Eles me seguiram, Clara disse, com a voz quase inaudível. Não você. Lucas a encarou com um olhar cheio de culpa. Então, antes que o pânico consumisse os dois, outro par de faróis apareceu dobrando a esquina. Um SUV escuro. Forte. Elegante. Clara sentiu seu coração disparar. Gabriel. Ele estacionou ao lado da confeitaria. Saiu do carro com passos largos, olhos atentos, mandíbula tensa. Ele estava furioso, mas não com ela. Clara correu para destrancar a porta. Assim que abriu, Gabriel entrou rápido, fechando e trancando atrás de si como se já conhecesse o lugar. Clara, você está bem? Ele segurou o rosto dela com as mãos quentes, como se precisasse se certificar de que ela era real. Estou, ela disse, sem conseguir mentir. Mas... Gabriel, eles estão lá fora. Ele virou o rosto devagar para a janela. O carro preto ainda estava parado. Silencioso. Observando. Gabriel estreitou os olhos. Eu sabia, ele murmurou. Eles nunca desistem. Lucas levantou as mãos, defensivo. Ei, calma. Quem é você para falar deles desse jeito? Gabriel o encarou e Clara viu o instante em que Gabriel entendeu tudo. Você é o irmão dela, Gabriel concluiu. E se eles querem você, significa que você mexeu com gente bem errada. Eu resolvo meus problemas, Lucas rebateu. Não preciso de playboy se metendo. Gabriel riu, não um riso divertido, mas de descrença. Se fosse só isso, eles não teriam seguido a Clara. Não teriam tirado foto dela. Clara entregou a fotografia para Gabriel. Ao olhar a imagem, ele ficou em silêncio. Um silêncio perigoso. Clara nunca o tinha visto assim. O olhar dele parecia saber exatamente o que significava e quem estava por trás. Gabriel, Clara começou, você sabe quem é? Ele demorou alguns segundos para responder. Respirou fundo. Controlou a voz. Quem está atrás do seu irmão é alguém chamado Valery Kuzmin. Lucas empalideceu.
Clara sentiu o mundo girar. E você, como sabe disso? Ela perguntou, com um fio de voz. Gabriel passou a mão pelo cabelo, inquieto. Porque já fui atrás dele antes. E, de certa forma, ele também já veio atrás de mim? Clara o encarou como se visse Gabriel pela primeira vez. Gabriel, quem é você? Ele inspirou profundamente. Não sou só um investidor. Nem só um empresário. Eu tenho vínculos com segurança privada. Investigações. Coisas que nunca quis envolver ninguém. Os olhos dele se voltaram para Clara. Mas agora você está no meio disso. Eles já sabem seu nome. Seu rosto. Seus horários. Clara sentiu a respiração falhar. O que vamos fazer? Gabriel deu 2 passos até ela e segurou suas mãos, firmes, mas gentis. Você não vai ficar aqui. Nem hoje, nem amanhã. Eu vou te levar para um lugar seguro. Não, Clara recuou um passo, eu tenho minha confeitaria, meu trabalho, minha vida aqui. Eles podem te pegar aqui. Gabriel finalmente deixou escapar a preocupação, não quero que nada aconteça com você, Clara. Ela piscou, surpresa com a intensidade. Por que você se importa tanto assim? Gabriel ficou em silêncio por um momento. E quando respondeu, sua voz era quase um sussurro. Porque desde a primeira vez que eu olhei para você, eu soube que não poderia te perder. Clara sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Seu coração acelerou. Lucas observava, calado, percebendo que aquele homem não era qualquer um. Mas antes que Clara pudesse responder, um som ecoou do lado de fora. Toque. Uma batida suave no vidro da confeitaria. Os 3 viraram ao mesmo tempo. Uma folha de papel havia sido presa do lado de fora. Com uma frase escrita à mão, grande e ameaçadora. Saiam. Ou a doceira sangra primeiro. Clara levou a mão à boca. Gabriel fechou os olhos por um segundo, como se contivesse uma fúria antiga. E quando abriu, havia tempestade neles. A frase escrita no papel ecoou na mente de Clara como um martelo. A doceira sangra primeiro. Ela tentou respirar, mas o ar simplesmente não entrava. Sentiu as pernas ficarem fracas, como se fossem ceder a qualquer instante. Gabriel foi rápido. Ele segurou os ombros dela, suave, mas firme o suficiente para lembrá-la de que não estava sozinha. Olha para mim, Clara, ele disse, baixando o rosto até alcançar o dela. Respira. Devagar. Ela tentou, mas a voz saía trêmula. Eles querem me machucar. Por causa de algo que eu nem fiz. Isso não faz sentido. Gabriel aproximou-se ainda mais, o olhar preso ao dela. Faz sentido para pessoas como eles. Eles atacam quem é mais fácil, quem é mais vulnerável, quem não tem como se defender. Mas enquanto eu estiver aqui, você não vai ser esse alvo. Entendeu? Clara mordeu o lábio com força, tentando conter as lágrimas. Lucas, ao lado, parecia cada vez menor, encolhido, como se percebesse plenamente a gravidade do que colocou a irmã dentro. Gabriel, Lucas interrompeu, o que a gente faz agora? Gabriel se virou para ele com uma seriedade pesada. Agora? Agora vocês vão pegar poucas coisas essenciais. E sair daqui em 5 minutos. Clara balançou a cabeça, aflita. Eu não posso abandonar meu trabalho. É época de Natal. As encomendas. Clara, Gabriel cortou, com firmeza, se você não sair agora, não vai ter mais Natal. Nem encomendas. Nem confeitaria. Nem você. O silêncio foi absoluto. Clara sabia que ele estava dizendo a verdade. E isso a assustava mais do que tudo. Ela respirou fundo e finalmente assentiu. Tá, eu vou. E olhou para o irmão. Mas ele também vem. Lucas não discutiu. Gabriel destrancou a porta nos fundos e começou a verificar o perímetro. Clara pôde ver a postura dele mudar completamente, como se uma chave interna tivesse sido ativada. Ele não parecia mais o homem educado e calmo da praça. Ele parecia um agente. Um profissional.
Um predador treinado observando outro predador na rua. Ela o observava, fascinada e apavorada. Gabriel, ela chamou quando ele voltou, você já fez isso antes, né? Ele parou por um segundo. Não negou. Não confirmou. Apenas respondeu. O suficiente para saber quando é sério. Ele olhou para o carro preto estacionado na esquina. A neve acumulada no capô mostrava que não tinha saído do lugar. Eles estão esperando a gente sair, Gabriel disse. E vamos dar o show que eles querem ver. Lucas arregalou os olhos. Você é doido? Quer que eles nos peguem? Gabriel sorriu de canto, com uma calma que só quem conhece violência de perto tem. Não. Quero que eles pensem que vão pegar. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você tem um plano? Ela perguntou. Ele olhou para ela como se visse mais do que deveria. Tenho um. Depois, acrescentou. E envolve confiar em mim. Clara engoliu seco. Normalmente, ela jamais confiaria em um homem que mal conhecia. Mas com Gabriel, era diferente. Algo nela sabia, com instinto, com pele, com medo, que ele faria qualquer coisa para protegê-la. Eu confio, ela disse, baixinho. Gabriel não disse nada, mas ela viu o impacto daquelas palavras nele. Como se algo dentro dele finalmente tivesse encontrado um motivo, um centro, uma âncora. Ele continuou. Vocês dois entram no meu carro. Nenhuma parada. Nenhuma conversa. Nenhum olhar para trás. A gente dirige até o norte, para a cabine da minha família. É remota, segura, e não aparece em nenhum mapa público. Lucas ergueu uma sobrancelha. É tipo, um esconderijo de rico. Gabriel riu, um riso curto, sem humor. É tipo um lugar onde eu fico quando não quero ser encontrado. E acredite, não é pelos motivos que você está insinuando. Lucas recuou, calado. Clara pegou uma pequena mala. Fotos da mãe. Algumas receitas manuscritas. A carteira. Uma muda de roupa. O essencial de uma vida inteira comprimida em um pedaço de pano. Ela olhou em volta da confeitaria, lugar que era casa, memória, herança, amor, suor. Eu vou voltar, né? Ela perguntou, quase um sussurro, como uma criança que teme a resposta. Gabriel se aproximou, lento, cuidadoso. Eu prometo, você vai voltar. E adicionou. E quando voltar, nada disso vai te assustar de novo. A porta dos fundos abriu-se com um rangido. O vento gelado invadiu o ambiente. Gabriel fez um sinal para que eles saíssem. Agora. Rápido. Clara colocou a mala no ombro e caminhou para fora. Lucas foi atrás, olhando para todos os lados. Gabriel saiu por último e antes de fechar a porta, olhou para dentro da confeitaria por um longo segundo. Como se soubesse que aquele lugar, iluminado por luzes de Natal, poderia nunca mais ser o mesmo. Eles entraram no SUV. Gabriel ligou o motor. E quando o carro começou a andar, o carro preto também ligou. As luzes acenderam. E a perseguição começou. A neve finalmente começava a cair de verdade, grossa, silenciosa, cobrindo tudo como se quisesse apagar rastros, memórias e pecados. Laura apertou o cachecol contra o pescoço enquanto caminhava ao lado de Benjamin, que segurava duas sacolas com enfeites novos. Não porque precisasse, ele era milionário, podia comprar uma árvore inteira de cristal se quisesse, mas porque tinha insistido em fazer tudo do jeito dela. Simples. Bonito. Humano. As luzes do centro da cidade piscavam num ritmo doce, embalando o clima de quase Natal. Famílias riam. Crianças corriam. Casais trocavam beijos sob as decorações vermelhas. E Laura sentia um estranho calor por dentro, um calor que ela recusava admitir que tinha nome. Benjamin parou diante de uma vitrine decorada com renas foscas. Benjamin. Olhando para ela, não para a vitrine. Sabe, não lembro a última vez que comprei enfeites com alguém. Laura. Rindo, desconcertada. Jura? Você tem uma mansão inteira. Pensei que enfeitar fosse um evento lá dentro.
Benjamin. Era. Mas tudo muito perfeito, muito planejado. Sem alma. Pausa. Você devolveu alma a algumas coisas, Laura. Ela desviou o olhar, o rosto esquentando mesmo no frio cortante. Estava começando a ficar perigoso. Ele falava como alguém que tinha tirado a armadura, e isso só acontecia quando a pessoa já estava ferida antes. Continuaram caminhando. Laura percebeu que Benjamin hesitava, como se quisesse dizer algo há muito guardado. Ela abriu a boca para perguntar, mas, antes que pudesse falar, ele parou de repente no meio da calçada. Benjamin. Baixo, quase inaudível. Preciso te contar uma coisa. Ela virou-se para ele. Seus olhos estavam diferentes, mais escuros, tensos. Laura. Pode falar. Benjamin. Aquele homem, o que estava te perseguindo na noite em que te encontrei, não era coincidência. Você percebe a insegurança dele. Eu acho que isso tem a ver comigo. Laura sentiu o chão tremer um pouco. O ar frio entrou como uma facada nos pulmões. Laura. Como assim é com você? O que exatamente você está querendo dizer? Benjamin passou a mão pelo cabelo, nervoso. Benjamin. Eu tenho inimigos, Laura. Pessoas que não gostam das decisões que eu tomei nos últimos anos. O olhar dele era uma confissão sem palavras. E elas podem ter te visto como um ponto fraco meu. Ela congelou. Ponto fraco. Ele havia realmente dito isso. Mas o mundo não deu tempo para ela reagir. Porque, no segundo seguinte, um estalo seco cortou a rua. Não era fogos de Natal. Não era pneu de carro. Foi um tiro. E Benjamin a puxou com tanta força que Laura nem teve tempo de gritar. Eles caíram atrás de um carro estacionado enquanto o vidro da vitrine atrás deles estilhaçava em 1000 pedaços. A rua explodiu em gritos. Pessoas correram. O caos se instalou numa fração de segundo. Benjamin pressionou o corpo dela contra o chão, protegendo-a com o próprio corpo, respiração acelerada, olhos varrendo os prédios ao redor. Benjamin. Laura, olha para mim. Você está ferida? Ela balançou a cabeça, sem conseguir falar. Benjamin. Ótimo. Fica abaixada. Não se mexe. Outro tiro. Muito perto. Ele puxou algo do casaco, não uma arma, mas um pequeno rádio de comunicação. Benjamin. Código vermelho. Trincheira ao norte da praça. Atirador em posição elevada. Imediato. A voz dele mudou. De homem gentil, para alguém treinado. Alguém perigoso. Alguém que ela não conhecia. Laura engoliu seco. Laura. Tensa, sussurrando. Benjamin, quem é você? Ele a encarou como se a resposta fosse uma sentença. Benjamin. Depois eu explico. Agora, eu vou tirar você daqui. Ela segurou a mão dele, com força inesperada. Laura. Não me deixa aqui sozinha. Algo nos olhos dele derreteu medo, culpa, e algo mais profundo. Benjamin. Eu nunca deixaria você. Nunca. Antes que pudesse terminar, um estalo veio do telhado. Benjamin reagiu rápido, muito rápido, rolando com ela até a entrada de uma loja fechada. Eles ficaram colados, respirando com dificuldade, o calor do corpo dele misturado ao pânico. Laura sentiu o coração martelando tão forte que parecia quebrar a camisa. E então? Benjamin olhou para ela como se um pensamento proibido tivesse atravessado seu peito. Ele aproximou a mão do rosto dela, devagar, quase tocando. Mas parou a milímetros. Benjamin. Voz rouca. Se eu te perder agora, eu não sobrevivo a isso. Laura abriu a boca, mas as palavras se perderam. Porque algo brilhava na mão de Benjamin. Um laser vermelho. Um ponto de mira. Rastejando pela parede. Descendo. Descendo. Direto para ela. Benjamin viu antes. E a abraçou num salto desesperado. A tela mental de Laura ficou branca, e tudo desapareceu num único som.
Bam! E então? Silêncio. O som do impacto ainda ecoava na cabeça de Laura quando ela abriu os olhos, ou achou que abriu. Tudo parecia um borrão branco, uma mistura de neve, luzes e dor. Seu corpo estava pesado, quente demais, como se estivesse envolto em um cobertor de febre. Mas o peso sobre ela tinha nome. Benjamin. Ele ainda a segurava com força, como se fosse capaz de protegê-la da própria morte. O coração dele martelava alto e rápido, quase irregular, tão próximo que ela conseguia sentir no peito. Laura. Voando em pânico. Benjamin? Benjamin? Você tá bem? Benjamin. Seu nome saía como faca, cortando o ar, cortando o medo, cortando tudo. Benjamin mexeu a cabeça lentamente, como alguém voltando de um lugar muito escuro. O rosto dele estava tenso, pálido, mas os olhos ainda estavam vivos. E fixos nela. Benjamin. Eu tô bem. Você não foi atingida? Ela passou as mãos pelo corpo, tremendo. Não havia sangue. Nenhuma dor além do susto. Nenhum sinal de ferimento. Laura. Aliviada, mas sem fôlego. Não. Acho que não. Mas e você? Foi aí que ela viu. Uma mancha escura se espalhando pelo ombro dele. Não era neve. Não era sujeira. Era sangue. Laura. Sussurrando, horrorizada. Benjamin, você foi atingido. Ele tentou se mover, mas o corpo cedeu. O braço dele tremia, sem força. O tiro tinha sido para ela. Ele tinha tomado no lugar dela. Benjamin. Respirando com dificuldade. Não se preocupa. É superficial. Não era. Ela sabia. Ele sabia. O sangue dizia tudo. A rua ainda estava em caos, mas Laura já não ouvia mais os gritos das pessoas correndo. O som das sirenes ao longe era apenas um borrão distante. Tudo que existia naquele momento era o homem ferido diante dela e o terror esmagador de perdê-lo. Laura. Eu preciso te levar pro carro, para um hospital. Benjamin. Rígido, firme. Não. Hospital, não. Eles vão terminar o que começaram lá. Pausa curta, dolorosa. Confie em mim, me leva pro meu motorista. Ela hesitou por meio segundo. Não fazia sentido fugir de um hospital. Mas naquele instante ela entendeu algo que vinha se formando desde o começo. Benjamin não era um homem comum. E a vida que ele levava não permitia lugares comuns. Com esforço, ele se apoiou na lateral do carro, e Laura colocou o braço dele sobre os ombros, carregando quase todo o peso. O sangue quente escorria pelo casaco dela, marcando como um aviso silencioso: alguém queria que aquele homem morresse, e ela era parte disso sem saber. A neve caía mais forte agora, cobrindo a rua como um véu nupcial trágico. Laura. Ofegante, arrastando-o. Benjamin, por favor, fica comigo, tá? Não fecha os olhos. Não faz isso comigo. Ele sorriu. Mesmo ferido, mesmo sangrando, ele conseguiu sorrir para ela. Benjamin. Você não faz ideia do que eu faria por você. O coração dela se apertou tanto que doeu. Antes que pudesse responder, o carro preto de Benjamin surgiu na esquina. O motorista desceu correndo, olhos arregalados ao ver o estado do patrão. Motorista. Senhor. Entre, rápido. Precisamos sair daqui. Laura ajudou Benjamin a entrar no banco traseiro. O motorista bateu a porta e acelerou sem olhar para trás. Dentro do carro, o som da sirene se perdeu. A rua virou um corredor de luzes cintilantes. A cidade inteira parecia tremer. Benjamin encostou a cabeça no banco, respirando com dificuldade. Laura pressionou a mão dele contra o ferimento, tentando estancar o sangue. Laura. Chocada, com lágrimas nos olhos. Por que fez isso? Por que se arriscou desse jeito por mim? Benjamin virou o rosto para ela. Havia dor nos olhos dele, mas também havia verdade. Benjamin.
Baixinho, quase um sussurro. Porque eu já perdi coisas demais na vida. Pausa. Não vou perder você também. As lágrimas de Laura caíram sem permissão. Mas antes que ela pudesse responder, Benjamin levou a mão trêmula ao rosto dela, limpando uma lágrima com o polegar. Seu toque era quente, fraco, mas carinhoso. A respiração dele falhou. O mundo de Laura congelou. Laura. Desesperada. Benjamin? Benjamin. Fica comigo. Olha para mim. Ele tentou, mas os olhos dele pesaram. O carro entrou em um túnel. As luzes formando faixas douradas nas paredes. O som do motor ecoando como um relógio contando o tempo que ela podia perder. A mão de Benjamin escorregou da dela. E foi ali, naquele túnel iluminado por reflexos dourados, que Laura percebeu. Ela não estava apenas com medo de perder Benjamin. Ela já não conseguia imaginar o mundo sem ele. O motorista olhou pelo retrovisor, alarmado. Motorista. Senhor Benjamin. Ele apagou. Senhor? Laura segurou o rosto dele entre as mãos, as lágrimas caindo sobre a pele dele, quente, vulnerável, humana. Laura. Sussurrando, quebrada. Fica comigo, por favor, eu preciso de você. O carro acelerou ainda mais, desaparecendo dentro da escuridão enquanto o mundo deles desmoronava a cada segundo. E, acima, a cidade continuava iluminada para o Natal, sem saber que as luzes jamais pareceriam tão frias quanto naquele momento. O carro desacelerou depois de longos minutos de silêncio agonizante. Fora do túnel, a cidade parecia um borrão distante, como se eles tivessem atravessado uma fronteira invisível. Laura mal percebeu o caminho, estava concentrada demais no peso do corpo de Benjamin sobre suas pernas, no sangue quente que não parava de escorrer. O motorista virou para a estrada de terra. Árvores altas fecharam o céu acima deles, bloqueando a luz das ruas. Era como entrar em outro mundo. Laura. Onde estamos indo? O motorista não olhou para ela, apenas respondeu com a voz firme de alguém acostumado ao perigo. Motorista. Para o único lugar seguro que o Sr. Benjamin confiaria. O carro parou diante de um casarão de madeira escura, isolado, escondido no meio de um bosque. Nada nele parecia comum. As janelas eram reforçadas. As fechaduras, múltiplas. Câmeras discretas observavam tudo. Era um esconderijo. Mas também parecia uma ferida antiga. O motorista desceu e abriu a porta traseira. Motorista. Me ajude a carregar ele. Rápido. Laura ajudou a erguer Benjamin. O sangue manchava suas roupas, o casaco, suas mãos. Cada respiração dele era uma luta. Eles o levaram para dentro. A porta fechou com um clique metálico. Luzes de emergência acenderam. A casa era fria, organizada demais. Não havia fotos, nem lembranças de vida normal. Apenas prateleiras cheias de papéis, pastas, mapas e uma mesa com uma arma desmontada. Laura sentiu um arrepio subir pela espinha. Laura. Assustada. O que é esse lugar? O motorista não respondeu. Apenas levou Benjamin para um quarto equipado com suprimentos médicos improvisados. Motorista. Segure ele enquanto eu tiro o casaco. Quando o tecido finalmente saiu, Laura conteve um grito. O ferimento era profundo demais para alguém dizer que era superficial. Ela sentiu o estômago revirar. Laura. Ele precisa de um médico. Agora. Motorista. Ele tem um. Eu. Laura piscou, confusa, mas o homem já estava cortando a camisa de Benjamin com precisão profissional. Não era apenas um motorista, tinha treinamento, técnica, sangue frio. Alguém que já tinha feito isso antes. Benjamin respirava com dificuldade, os olhos entreabertos, procurando algo, procurando ela. Benjamin. Voz fraca. Laura. Ela se aproximou de imediato. Laura. Segurando sua mão. Eu tô aqui. Não fala. Só respira, por favor. O motorista limpou o ferimento, murmurando entre dentes. Motorista.
A bala entrou de raspão, mas abriu muito. Ele perdeu muito sangue. Laura sentiu o mundo girar. Laura. Ele vai sobreviver? O homem parou, encarou ela por um instante e naquele segundo, Laura percebeu que ele realmente não sabia. Benjamin tentou mexer a cabeça. Benjamin. Sussurrando. Não, chora. As lágrimas já caíam antes mesmo de ele terminar a frase. Laura. Cala a boca. Você me salvou. Agora você vai ficar vivo, ouviu? Vai ficar. Ele sorriu, fraco demais. Benjamin. Manda bem, dando ordens. O motorista aplicou a anestesia. Benjamin apagou na hora. Laura quase caiu junto, mas se manteve firme ao lado dele, segurando sua mão como se aquilo fosse impedir a morte de alcançá-lo. Segundos viraram minutos. Minutos viraram horas. Quando o motorista saiu para lavar as mãos, Laura finalmente teve tempo de olhar ao redor do quarto. Não era um quarto comum. Havia uma mesa encostada na parede com fotos antigas, recortes de jornal e documentos classificados. E ali, no meio, uma foto de Benjamin com um homem mais velho, muito parecido com ele. Ambos sorrindo em frente a uma árvore de Natal. Mas o jornal ao lado tinha uma manchete brutal. CEO do grupo Artman morre em incêndio suspeito, filho escapa por milagre. Laura sentiu o coração acelerar. Antes que pudesse processar tudo, o motorista voltou, sério, porém aliviado. Motorista. Ele está estável. Por agora. Laura respirou fundo, mas não foi paz, foi apenas a permissão para continuar vivendo. Ela se aproximou da cama. Benjamin estava pálido, mas respirando com regularidade. Ela acariciou suavemente o rosto dele. Laura. Baixinho. Você não devia ter feito isso por mim? Os dedos dele se moveram, procuraram ela mesmo inconscientes e encontraram sua mão. Um arrepio percorreu cada parte de Laura. Ela olhou para o motorista. Laura. O que realmente aconteceu com ele? Por que alguém quer matar ele? O motorista hesitou. Depois, respirou fundo. Motorista. Porque o Sr. Benjamin conhece a verdade por trás da morte do próprio pai. Laura congelou. E antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, o homem completou. Motorista. E agora, você faz parte disso também. O sangue de Laura gelou. E ela soube, nada na vida dela seria igual depois daquela noite. A noite avançava, silenciosa demais para ser real. Aquele esconderijo parecia existir fora do mundo, como se fosse um lugar onde o tempo não tivesse coragem de entrar. A única prova de que a vida continuava era o som da respiração de Benjamin, lenta, pesada, oscilante. Laura não via mais sangue saindo do curativo. Mas a cor do rosto dele seguia pálida, quase cinza. Ele parecia frágil demais para ser o homem que enfrentou tiros por ela algumas horas antes. Ela não desgrudava os olhos dele. Mas a verdade é que Laura estava esperando outra coisa acontecer. Que ele abrisse os olhos e dissesse que tudo isso foi um pesadelo. Mas pesadelos não tinham testemunhas. Ela tinha encontrado algumas. Laura olhou novamente para a mesa ao lado, recortes de jornais, documentos, fotos antigas. Aquela coleção não era acaso, era uma investigação. Uma obsessão. Quando ela pegou um dos recortes, percebeu algo que antes tinha ignorado na pressa do pânico. Era uma foto antiga da empresa Artman Corporation. A legenda dizia: o império de Jonathan Artman e seu herdeiro, Benjamin. O mesmo homem da foto com a árvore de Natal. O pai de Benjamin. Laura respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas escuras. Laura. Então é isso, você nunca foi apenas um herdeiro rebelde. Ela continuou analisando as pastas, até encontrar uma marcada com um símbolo estranho, uma estrela riscada com tinta preta. Dentro havia item contratos. Item transferências de milhões. Item fotos de depósitos clandestinos. Item mensagens impressas. Item datas. Item registros de incêndio. Item um relatório policial com a palavra arquivado grifada.
Laura olhou para a foto do incêndio, o prédio queimado, bombeiros tentando conter as chamas, e ao fundo, duas figuras desfocadas fugindo. Seu coração começou a bater rápido. Foi então que ela percebeu uma sombra atrás dela. O motorista. Ele olhava para ela com uma expressão difícil de decifrar, não era raiva, mas também não era tranquilidade. Motorista. Eu imaginava que você acabaria mexendo nessas coisas. Laura engoliu seco. Laura. Ele investigava a morte do pai sozinho? Motorista. Porque ninguém mais queria a verdade. Pausa. E porque a verdade é perigosa demais. Laura aproximou-se de outra foto. Benjamin, ainda adolescente, chorando ao lado de um caixão fechado. Ela sentiu um nó apertar seu peito. Laura. O que aconteceu naquela noite? O motorista andou até a janela. Observou a neve cair como se aquilo fosse uma resposta também. Motorista. O Sr. Jonathan morreu queimado. Disseram que foi um acidente elétrico. Mas Benjamin viu homens fugindo do local. 2 deles. E viu algo que nunca deveria ter visto. Laura segurou a respiração. Laura. O quê? Ele virou-se lentamente para ela. Motorista. O símbolo. A estrela riscada. Estendeu o dedo para a pasta. A mesma que você está segurando agora. Laura olhou para a marca. O símbolo parecia mais ameaçador sabendo que estava conectado à morte, fogo e sigilo. Laura. E quem são essas pessoas? Esse grupo? O motorista hesitou por alguns segundos antes de responder. Motorista. Uma organização discreta. Antiga. Muito poderosa. Operam nas sombras. Ninguém fala sobre eles. Longamente. E eles querem Benjamin morto desde que ele começou a fazer perguntas demais. A boca de Laura secou. Laura. Por isso atacaram ele hoje, por causa dessa investigação. Motorista. E por causa de você. Laura congelou. Laura. Tensa. De mim? O que eu tenho a ver com tudo isso? O motorista deu um passo à frente. Motorista. Você virou a fraqueza dele. Pausa curta. E qualquer fraqueza, eles atacam. O coração dela desabou. Foi então que Benjamin mexeu a mão. Laura correu até ele e se ajoelhou ao lado da cama, pegando sua mão imediatamente. Laura. Baixinho. Benjamin, estou aqui. Os olhos dele se abriram devagar. Ele parecia lutar contra a escuridão enquanto tentava voltar para ela. Benjamin. Voz rouca. Você, tá bem? Ela engoliu o choro. Laura. Eu tô. Você é que não está. Ele tentou sorrir. Benjamin. Tô acostumado. Laura apertou a mão dele, como se quisesse transferir vida por contato. Laura. Por que você nunca me contou? Sobre tudo isso? Sobre seu pai, sobre esses homens. Benjamin piscou lentamente. A expressão dele era de culpa, dor e cansaço. Benjamin. Eu queria te manter fora desse mundo. Baixinho. Eu nunca quis que você se machucasse por minha causa. Ela sentiu o peito arder de raiva, medo e amor misturados. Laura. Já é tarde para isso. Eles se encararam por longos segundos. Até que Benjamin disse algo que fez o ar sumir do quarto. Benjamin. Eles vão vir atrás de você, Laura. O sangue dela gelou. Laura. O quê? Ele apertou sua mão com força. Benjamin. Urgente, fraco. Você precisa fugir. Agora. Mas Laura deu um passo para trás, e balançou a cabeça. Laura. Eu não vou te deixar. Benjamin fechou os olhos, com dor. Não da ferida, da escolha. Benjamin. Então nós dois vamos morrer. A última palavra mal saiu da boca dele quando. Crack.
Um estalo seco ecoou do lado de fora da casa. Um barulho de neve sendo pisada. Passos. A respiração de Laura travou. O motorista congelou. Benjamin arregalou os olhos, tentando se levantar. Benjamin. Eles acharam a gente. A porta dos fundos bateu. E alguém entrou. O estalo quebrou o silêncio como um tiro. Laura não sabia se seu coração parou ou acelerou tão rápido que doeu, só sabia que o som veio do corredor dos fundos. Um ranger lento de madeira, seguido por passos pesados, cadenciados, como se o invasor não tivesse pressa. Como se soubesse que ninguém ali tinha para onde correr. O motorista deu um passo à frente, silencioso como um predador, e abriu uma gaveta com movimentos precisos. De lá, puxou uma arma preta, curta, fria. Checou o carregador. Trava. Mirou para a porta. Motorista. Baixo. Fiquem atrás de mim. Laura agarrou a mão de Benjamin instintivamente. Ele tentou erguer o tronco, mas uma onda de dor brutal o fez recuar. Benjamin. Ofegante, desesperado. Laura, se esconde. Agora. Laura. Não vou te deixar. Benjamin. Por favor. Ele nunca tinha pedido por favor antes. Mas ela não conseguiu se mover. O terror dela não era do invasor. Era do que poderia acontecer com Benjamin se ela saísse do lado dele. Os passos se aproximavam cada vez mais seguros, como se gostassem do suspense que criavam. Como se o invasor estivesse saboreando a sensação de medo no ar. A maçaneta girou. Silêncio total. A respiração de Laura era um fio. A mão de Benjamin tremia, buscando força na dela. A porta se abriu. E o homem que entrou não usava máscara. Não tentava esconder o rosto. Pior, sorria. Um sorriso calmo, lento, do tipo que alguém dá quando vê algo que acha inevitável. Ele era alto, elegante demais para um criminoso comum. Casaco longo cinza, luvas pretas, o cabelo impecavelmente arrumado apesar da neve que ainda caía do lado de fora. Tinha algo aristocrático, cruel, nos olhos claros. Ele olhou primeiro para o motorista, sem medo algum da arma apontada para ele. Depois olhou para Laura. E, por fim, para Benjamin, deitado, ferido, vulnerável. Quando viu Benjamin, sorriu ainda mais. Homem. Então é verdade. Você realmente ainda está vivo. Benjamin, seu rosto ficando cinza, não de medo, mas de ódio. Benjamin. Gemendo, tentando se levantar. Sai, daqui. O homem ignorou completamente o comando. Ele caminhou pela sala como se fosse dono do lugar. Motorista. Gritando. Parado. Eu atiro. O invasor levantou as mãos, não em rendição, mas em provocação. Homem. Atire, então. Mas pense, quem vai proteger o seu mestre se eu não cair no primeiro tiro? Era uma ameaça velada. E verdadeira. Laura sentiu seu estômago virar gelo. Laura. Quem é você? O homem virou o rosto para ela devagar, como se estivesse observando uma peça rara. Homem. Sou alguém que tenta consertar o que o Benjamin estraga. Sempre. Olhando para ele. Ou melhor, alguém que tenta terminar o que seu pai começou. A frase caiu como um clarão no escuro. Benjamin empalideceu. Benjamin. Você não tem o direito de falar do meu pai. O homem sorriu. Homem. Ah, mas eu tenho. Eu estava lá naquela noite. Paixão cruel nos olhos. Eu vi você correr. Eu vi seu pai morrer. O mundo de Laura virou fumaça. Laura. Você matou o pai dele. O homem levantou uma sobrancelha. Homem. Matar? Não. Pausa longa. Mas deixei morrer. O motorista avançou um passo, dedo firme no gatilho. Mas o homem ergueu um dispositivo pequeno, brilhante, uma espécie de chave eletrônica. Ele clicou.
Toda a casa fez um som horrível, um bip grave seguido de um clique metálico. Fechaduras se trancaram. Portas travaram. O motorista empalideceu. Motorista. Ele trancou tudo por dentro. O invasor sorriu. Homem. A casa tem um ótimo sistema de segurança. Uma pena que só eu tenha o código mestre. Ele deu um passo para dentro do quarto. Laura ficou à frente de Benjamin instantaneamente, como um escudo humano. O homem olhou para ela com diversão. Homem. Então está é a menina. A famosa Laura. Ela regalou os olhos. Laura. Você, sabe meu nome? Homem. Eu sei tudo sobre você. Onde trabalha? Onde mora? Quem são seus pais? O que fazia antes de conhecer o Benjamin? Olhos fixos, cruéis. E sei que você é o maior erro que ele já cometeu. Laura sentiu uma onda de raiva, tão quente que quase queimou o medo. Laura. Eu não vou sair daqui. Não vou deixar você encostar nele. O homem a observou com curiosidade, e depois com uma sombra de respeito. Homem. Coragem demais para alguém que mal conhece a verdade. Pausa. Benjamin não contou nada para você, não é? Laura engoliu seco. Laura. Ele contou o suficiente. Homem. Jura? Aproximando-se mais. Ele contou que a morte do pai dele não foi o fim, mas o começo. Benjamin tentou erguer a voz. Benjamin. Não fala com ela. Não olha para ela. O homem inclinou a cabeça, como se observasse um animal ferido lutando. Homem. Seu pai descobriu algo que não devia. E você herdou isso. Olha para Laura. Mas você é apenas um dano colateral. Pausa longa. Só está no caminho. Isso fez Laura tremer. O homem deu mais um passo. O motorista apontou a arma para a cabeça dele. Motorista. Mais um movimento e você cai. O invasor levantou uma sobrancelha. Homem. Você realmente acha que seria tão fácil? Ele aperta o botão do dispositivo de novo. Clac. Luzes apagaram. Um barulho de metal pesado ecoou. Portas reforçadas descendo. A casa inteira se transformando em uma prisão. Laura engoliu o grito. Benjamin tentou se levantar, quase desmaiando. O motorista deu 2 passos para trás, apavorado. A casa estava cercada. Eles estavam trancados. Sem saída. Na escuridão, a voz do invasor ecoou suave e mortal. Homem. Vamos conversar. Um sorriso que não podia ser visto, mas podia ser sentido. E não vai ser bonito. O escuro dentro da casa era sufocante. Não era apenas ausência de luz, era como se o ar tivesse engrossado, como se cada respiração viesse com o gosto metálico da tensão. Laura apertou a mão de Benjamin, e ele respondeu com uma pressão fraca, mas viva. Era o suficiente para ela não desmoronar. O motorista se posicionou em silêncio, tentando localizar o invasor pelo som. Mas o homem desapareceu na escuridão. Não havia mais passos. Não havia mais voz. Só o som da respiração dos 3 e o estalar distante da neve se acumulando no telhado. Laura. Baixinho. Ele sumiu. Benjamin. Não. Tentando falar apesar da dor? Ele tá ouvindo. Ele faz isso, sempre fez. Ele gosta de ouvir o medo. O motorista rangeu os dentes, irritado, tenso. Motorista. Não importa. Ele pode estar no escuro, mas a arma vê no escuro. Ele ligou a mira térmica. E aí algo aconteceu. Um som. Leve. Um choque metálico atrás deles. O motorista girou a arma, mas foi tarde demais. Um vulto atravessou a escuridão. Um impacto. Um baque seco. O motorista foi arremessado contra a parede, a arma voando para o outro lado da sala. Laura gritou. Benjamin tentou se erguer.
Luzes de emergência vermelhas acenderam fracas, abrindo apenas um brilho infernal pelos cantos da casa. E iluminando o invasor. Ele estava atrás do motorista, segurando pelo casaco, a mão enluvada pressionando algo no pescoço dele, um ponto preciso, médico, cruel. O motorista tentou reagir, mas o corpo dele começou a fraquejar. O invasor o largou no chão como se fosse peso morto. Homem. Dorme um pouco. Você acorda em algumas horas, ou não. Sorri. Depende do que eu apertei. Laura correu para o motorista, mas o homem levantou o dispositivo de novo, e ela congelou. Homem. Nem pense nisso, Laura. A forma como ele disse o nome dela soou íntima. Inapropriada. Perigosa. Ele olhou para Benjamin. Homem. Sempre achei interessante como você coleciona coisas frágeis. Olha para Laura de cima a baixo. E acha que consegue protegê-las. Laura. Eu não tenho medo de você. O invasor virou a cabeça devagar, com aquele sorriso quase curioso. Homem. Então você é uma exceção. Todos têm medo de mim. Seu Benjamin, por exemplo. Benjamin tentou ficar de pé. Tentou lutar contra a dor. Tentou chegar entre Laura e o invasor. E falhou. Ele caiu de joelhos, respirando como se estivesse com o pulmão perfurado. O invasor observou, não com prazer, mas com análise. Como se fosse um cientista estudando um experimento. Homem. Ele não vai aguentar muito. A bala entrou feio. Se eu fosse você, não esperaria o Natal para levá-lo ao hospital. A frase ardeu como ácido. Laura. Então por que você está fazendo isso? O que você quer? O invasor deu um passo, calmo, seguro, no controle. Homem. A mesma coisa que quis desde o começo. Pausa. O que seu pai tinha. Olha para Benjamin. E o que você herdou. Benjamin, mesmo quase desmaiado, conseguiu soltar. Benjamin. Você, nunca, vai tocar no que é dele. O invasor riu, baixo, sincero, perigoso. Homem. Benjamin? Você ainda não percebeu? Se aproxima, olhando para ele como se estivesse vendo algo quebrado. Você não é especial. Nunca foi. Seu pai não morreu por você. Pausa longa. Ele morreu por mim. A frase caiu como um tiro. Laura ficou paralisada. Benjamin congelou. Os olhos dele ficaram vazios, como se algo dentro tivesse sido arrancado. Laura. Como, assim? O invasor caminhou até a janela, abriu a cortina e observou a nevasca lá fora, como se estivesse lembrando de uma história antiga. Homem. O pai dele era brilhante. Visionário. E perigoso. Suspiro lento. Ele criou algo que podia mudar tudo. E eu precisava daquilo. Olha para Benjamin por cima do ombro. Precisava tanto, que deixei ele escolher entre me entregar o projeto ou ver alguém importante morrer. Benjamin tremeu. Laura sentiu a pele gelar. Laura. E ele escolheu. O invasor virou. E o sorriso dele era a coisa mais fria já colocada em um rosto humano. Homem. Ele escolheu Benjamin. Pausa. E por isso, ele morreu por nada. Benjamin soltou um som que não era choro, nem grito, era um sofrimento bruto, engasgado, quebrado. Laura sentiu o coração despedaçar ao ver. Laura. Você fez isso com ele. Olhando com ódio puro. Você destruiu a vida dele desde aquela noite. O invasor se aproximou até ficar a um passo dela. Olhos frios nos dela. Homem. E vou destruir de novo, se você não me der o que eu quero. Laura quase perdeu o ar. Laura. E o que você quer? As luzes vermelhas refletiram no sorriso dele. Homem. O chip. Pausa. O que seu Benjamin está carregando no bolso desde o dia do acidente. Benjamin tentou reagir, mas caiu no chão, gritando de dor. Laura se ajoelhou ao lado dele. Laura. Ele não tem nada.
Por que você está fazendo isso? O invasor olhou para ela com um brilho estranho. Um brilho que misturava ameaça com fascínio. Homem. Porque vocês dois juntos são um problema. Sussurra. E porque você, Laura, está no caminho errado. Ela não entendeu. Laura. Que caminho? O invasor se abaixou, olhando dentro dos olhos dela. Homem. O caminho que vai matar vocês dois. O som de um bip ecoou. Ele apertou de novo o dispositivo. A casa vibrou. Portas destrancando. Energia voltando aos poucos. Sistema reiniciando. Mas antes que o motorista pudesse acordar, antes que a polícia pudesse chegar, antes que algo mudasse. O invasor colocou uma mão no rosto de Laura, leve, quase gentil. Benjamin tentou se erguer. Tentou gritar. Tentou impedir. Mas não conseguiu. O invasor olhou para ela e disse, suave, como um aviso. Homem. Isso não acabou. Muito pelo contrário. Agora é que está começando. Ele se levantou, andou até a porta. E saiu pela neve como se estivesse indo para um passeio. A porta bateu atrás dele. O silêncio voltou. Um silêncio pesado. Laura ficou ajoelhada ao lado de Benjamin, segurando o rosto dele com as duas mãos. Os dois tremiam. Por medo. Por choque. Por amor. Por algo muito maior que não tinham entendido ainda. Benjamin respirou fundo, com dificuldade. Benjamin. Laura. Tosse, sangue na boca. A gente precisa correr. Ela engoliu seco. Laura. Ele vai voltar? Benjamin fechou os olhos. Benjamin. Não. Pausa longa, trêmula. Ele nunca foi embora. A neve caía mais pesada agora, golpeando as janelas como se quisesse entrar. Lá fora, o mundo parecia desaparecer. Aqui dentro, Laura e Benjamin lutavam para manter o pouco de vida que restava naquela casa. Benjamin estava com a mão pressionada no ferimento, o sangue escorrendo quente entre os dedos. Laura segurava o rosto dele com desespero. Laura. Benjamin, olha para mim. Respira. Por favor, fica comigo. Ele tentou sorrir, mas o rosto se contorceu de dor. Benjamin. Eu tô aqui. Tosse. Só não sei, por quanto tempo. Laura sentiu o coração despencar no peito. Laura. Não fala assim. Mas Benjamin levantou a mão e tocou o rosto dela, trêmulo, fraco, mas firme. Benjamin. Laura, você precisa saber a verdade. Antes que ele volte. Aquele é ele. Aquele vulto. Aquela sombra que quase matou os dois. O invasor. O fantasma que sabia demais, e destruiu tudo desde o começo. Laura limpou o sangue da boca de Benjamin com a manga da blusa. Laura. A gente fala disso depois. Agora, você precisa sair daqui. Eu vou te levar. Benjamin. Não. A voz dele era grave, cortante. Você precisa ouvir isso agora. Ela congelou. Benjamin inspirou fundo, parecia que cada respiração era uma batalha. E então disse: Benjamin. Ele não era só um inimigo do meu pai. Pausa. Ele era o protegido dele. Laura piscou. Como se tivesse ouvido errado. Laura. O quê? Benjamin fechou os olhos, lembrando de algo que o machucava ainda mais fundo do que a bala. Benjamin. Meu pai acolheu ele quando era jovem. Deu casa. Deu comida. Deu educação. Ele era brilhante, mas perturbado. Tosse. Meu pai achava que podia salvar a ele. Transformá-lo em alguém bom. Laura. E o que aconteceu? Benjamin abriu os olhos, vermelhos, úmidos, cheios de raiva e dor. Benjamin. Meu pai criou um monstro. E o monstro se apaixonou, pelo poder que nunca deveria ter. Pausa. E por mim?
A palavra caiu como um trovão. Laura ficou imóvel. Laura. Pelo, você? Benjamin desviou o olhar, a mandíbula rígida. Benjamin. Não como você pensa. Não é amor. Ele engole seco. É obsessão. Ele acha que tudo que é meu deveria ser dele. Sempre achou. Pausa dolorosa. Inclusive você. Os olhos de Laura se arregalaram. Um arrepio subiu pela espinha dela, tão forte que fez a pele queimar. Laura. Mas eu nem o conheço. Benjamin. Ele te conhece. Ele te estudou. Ele te observou. A voz falha. Ele te escolheu porque sabia que você era o meu ponto fraco. Laura sentiu a garganta fechar. De repente, tudo fazia sentido. A perseguição. A precisão. Os ataques. Os avisos. Mas uma dúvida ainda queimava. Laura. Por que eu? Tem tanta gente, rica, importante, poderosa, e ele me escolheu? Benjamin ergueu a mão e tocou o peito dela. Benjamin. Porque você é verdadeira. E ele odeia isso. Olha profundo nos olhos dela. E por que eu? Pausa longa, sincera, vulnerável. Eu me apaixonei por você. E ele nunca suportou ver alguém me dar algo que ele nunca conseguiu. O ar sumiu dos pulmões de Laura. Mesmo naquele caos, mesmo com sangue no chão e a morte rondando, o mundo parou por um segundo. Os dois ficaram imóveis, olhos nos olhos, coração no coração. Ela segurou o rosto dele. Laura. Benjamin, eu. Mas antes que ela pudesse terminar, o rádio que estava no chão, o do motorista, chiou. SHHHHHH. E uma voz apareceu. Aquela voz. Calma. Suave. Quase doce. Invasor, no rádio. Que cena linda. Laura gelou inteira. Benjamin tentou se erguer, mas perdeu o fôlego. O invasor continuou, como se estivesse na sala. Invasor, no rádio. É sempre emocionante quando as pessoas percebem que amam alguém, bem na noite em que vão perder essa pessoa. Laura gritou com ódio. Laura. O que você quer de nós? Por que não acaba logo com isso? Silêncio. A neve lá fora batia mais forte. E então? Invasor, no rádio. Porque ainda falta a última parte. A parte mais importante. Pausa final. A parte em que vocês descobrem quem está do meu lado. Benjamin arregalou os olhos. Laura sentiu o estômago despencar. Uma sombra passou atrás da porta. Passos. Alguém dentro da casa. Alguém que não deveria estar ali. Laura levantou lentamente, coração implodindo no peito. Laura. Benjamin, tem alguém aqui. Benjamin tentou se mover, dor rasgando o corpo. Benjamin. Não pode ser. A maçaneta começou a girar. Devagar. Suave. Como se quem estivesse ali estivesse gostando de assistir ao medo deles. Laura deu um passo para trás. Benjamin tentou levantar, mas a dor o derrubou. A porta abriu. E alguém entrou. Alguém que fez Laura perder o ar num suspiro. Alguém inesperado. Alguém impossível. Benjamin abriu os olhos, totalmente em choque. Benjamin. Não. A voz falha, horrorizada. Não pode ser você. A pessoa deu um sorriso leve. Quase triste. E disse: Sinto muito, Benjamin. Mas eu nunca tive escolha. Laura levou a mão à boca, incrédula. Porque ali, parada na porta, era alguém que eles confiavam. E a traição doeu mais do que qualquer tiro. A casa ficou silenciosa. Tão silenciosa que Laura podia ouvir a própria respiração quebrada e o coração disparado dentro do peito. A figura parada na porta respirava devagar, como quem sabe que todos ali já entenderam, mesmo antes de dizer qualquer palavra. Laura deu um passo para trás.
Benjamin congelou, quase esquecendo da própria dor. A pessoa entrou, fechou a porta com cuidado, e finalmente se revelou completamente sob a luz fraca do quarto. Era o motorista. Ele, o homem que tinha socorrido Benjamin, ajudado Laura, guiado os dois pelos becos escuros daquela guerra. O homem que parecia fiel, protetor, sempre alerta. O homem que Laura acreditava estar do lado deles. Benjamin sentiu o estômago girar. Os olhos dele brilharam com um tipo de dor que não vinha da bala, vinha da alma. Benjamin. Voz fraca, quebrada. Você, não. O motorista respirou fundo, sem olhar diretamente para ele. Motorista. Benjamin, eu tentei. Por Deus, eu tentei te proteger. Mas, não dava mais. Laura não conseguia mover as mãos. Não conseguia falar. A traição era tão grande que o próprio ar ficou pesado. Laura. Você estava com aquele homem? Com aquele assassino. O motorista finalmente olhou para ela e foi como encarar um estranho. Motorista. Ele não é só um assassino. Vocês não entendem com o que estão lidando. Benjamin mordeu a boca, tentando conter a fúria que ameaçava apagar o pouco de força que tinha. Benjamin. Eu confiava em você. Meu pai confiava em você. Você viu ele morrer. Você jurou que ia me proteger. O motorista fechou os olhos. Aquele era o detalhe que o destruía. Motorista. Eu vi seu pai morrer, sim. E sabe o que mais? Pausa longa, amarga. Eu também vi você ficar vivo. E foi aí que tudo começou a dar errado. Benjamin o encarou com horror. Benjamin. O que você está dizendo? O motorista caminhou até a mesa, pegou uma das fotos queimadas do incêndio e levantou para os dois verem. Motorista. Seu pai sacrificou tudo, o nome, o império, a própria vida, por você. Sussurro grave. Mas você nunca foi digno disso, Benjamin. Aquilo foi como um tiro direto no coração de Benjamin. Laura não conseguiu evitar. Laura. Como você ousa? O Benjamin foi a única coisa pura naquele inferno todo. O motorista sorriu triste. Motorista. Acha mesmo, Laura? Olha diretamente para ela. Ou acha que ele só te atraiu porque você não conhecia a verdade? Laura estreitou os olhos, a raiva pulsando. Laura. Não importa o que eu conheça. O que ele é para mim não muda. O motorista suspirou e pela primeira vez, sua expressão mudou. Não era raiva. Não era frieza. Era culpa. Culpa pesada. Motorista. Você não deveria ter se envolvido com ele. Isso bagunçou tudo. Voz baixa. E agora, todos vão pagar o preço. Benjamin tentou se erguer, mas o corpo estava fraco demais. A dor o derrubou de volta na cama. Benjamin. Se você quer me entregar para ele, faça logo. Deixe ela ir. Ela não tem nada a ver com isso. Laura virou-se imediatamente. Laura. Não. Eu não vou a lugar nenhum. O motorista os observou com um olhar que misturava tristeza e decisão. Motorista. O que eu quero, não importa mais. Pausa. Ele está vindo. E desta vez, não vai falhar. A frase caiu como uma sentença. Laura deu 2 passos para trás. Benjamin apertou os dentes, sentindo a respiração falhar. Laura. Por favor, não faça isso. A gente confiou em você. Eu confiei. O motorista desviou os olhos. Algo nele quebrou por dentro, dá para ver. Motorista. Eu sei, Laura. Olha para Benjamin. E é por isso que eu vim pessoalmente avisar. Foi o máximo que eu pude fazer. Laura sentiu o mundo girar. Laura. Avisar. Avisar. O motorista fechou a mão, um gesto tenso, nervoso. Motorista. Ele está cercando a casa. Com 3 homens. Pausa. Vocês têm 5 minutos.
talvez menos. Benjamin arregalou os olhos, desespero puro. Benjamin. Por que está nos avisando? O motorista engoliu seco. Motorista. Porque, apesar de tudo, eu amei você como um filho. A voz falha pela primeira vez. Mas não posso salvá-lo. Não mais. A confissão partiu o ar em dois. Laura sentiu lágrimas queimarem os olhos, mas não eram de dor. Eram de medo. Laura. Então, vai deixar a gente morrer? Todas as sombras da casa pareciam ouvir a pergunta. O motorista abriu a porta dos fundos, sem olhar para trás. Motorista. Não tenho escolha. Mas antes de sair, ele disse. Motorista. Se tentarem lutar, vão morrer. Olha para Benjamin por cima do ombro. Mas se correrem, talvez tenham uma chance. E ele desapareceu na noite. A porta bateu atrás dele. Laura correu até Benjamin, o coração em chamas. Laura. A gente precisa sair daqui. Agora. Benjamin a segurou pela mão firme, mesmo fraco. Benjamin. Laura. Sussurro urgente. Eles não vieram só para terminar o serviço. Ele encara ela profundamente. Eles vieram por você. Laura empalideceu. Laura. Por mim? Benjamin assentiu. Benjamin. Eles querem você viva. A voz dele tremeu. Benjamin. E você sabe o que isso significa. Laura sentiu a alma gelar. Mas antes que ela pudesse responder. Crack. O som seco veio da janela. Depois da porta. Depois do teto. Passos pesados. Respiração abafada. Armas sendo engatilhadas. Eles estavam cercados. Benjamin puxou Laura para perto. Benjamin. Laura. Olhos nos olhos, intenso. Se tiver que escolher. Corre. Corre e não olha para trás. Mas ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Laura. Eu não vou te deixar. Nunca. Benjamin a encarou como se fosse a última vez. E então? A porta da frente explodiu. Homens invadiram. E a escuridão inteira do inimigo finalmente engoliu a casa. A porta caiu como se tivesse sido engolida pela própria noite. O som da explosão ecoou pela casa inteira, madeira, vidro, poeira, tudo voou ao mesmo tempo. Laura instintivamente se jogou sobre Benjamin, protegendo-o com o próprio corpo. Ele grunhiu de dor, mas agarrou a mão dela com força. Benjamin. Vai. Corre. Laura. Chocada. Eu não vou te deixar aqui. Mas já era tarde. Os homens entraram como sombras armadas, rostos cobertos, passos firmes, sem emitir uma única palavra. Eram profissionais. Frio, treinados, cirúrgicos. O primeiro apontou a arma diretamente para Laura. Benjamin tentou se levantar, mas o corpo não obedecia. Ele rugiu de dor, mas o som foi abafado pelo clique da arma sendo engatilhada. Laura respirou fundo, o coração explodindo dentro do peito. Ela sentiu o tempo desacelerar. O homem puxou o gatilho. Bang! Mas o tiro não acertou Laura. O motorista apareceu atrás dele e derrubou o agressor com um golpe preciso no pescoço. O homem desabou no chão como um boneco sem vida. Laura ficou paralisada. Benjamin arregalou os olhos. Benjamin. Você, voltou? O motorista respirava pesado, as mãos sujas de neve e sangue. Motorista. Vocês nunca seguiriam sozinhos. Pausa. E eu não conseguiria viver sabendo que deixei vocês morrerem. Antes que pudessem responder, outros dois homens surgiram pelo corredor. Laura puxou Benjamin para trás da mesa, rolando no chão com ele. Tiros explodiram no ar. Madeira voou. Vidrados quebraram. A casa pública, frágil, se desintegrou sob o peso da violência. O motorista se abaixou e atirou de volta, acertando um dos invasores no ombro.
O outro avançou por cima do sofá, derrubando tudo que encontrava. Laura gritou. Benjamin tentou se colocar entre ela e o ataque, mesmo cambaleando, mesmo sangrando, mesmo à beira do desmaio. Benjamin. Tossindo sangue. Laura, corre. Ela não conseguiu. Não depois de tudo. Não agora. Ela agarrou um pedaço de madeira quebrada do chão, uma lasca da mesa destruída e golpeou o invasor no antebraço. Ele rugiu, a arma caiu. O motorista avançou, finalizando o homem com um golpe seco. Havia sangue nas paredes. O cheiro de pólvora no ar. A neve entrando pela porta arrebentada, sujando o chão de branco e vermelho. A casa estava destruída. Mas ainda não haviam vencido. O motorista puxou Laura e Benjamin para o corredor. Motorista. Vão. Agora. Saímos pelos fundos. Tem uma caminhonete. Eu seguro eles. Laura se virou, desesperada. Laura. Não. Você vem com a gente. Ele sorriu, um sorriso triste, paternal. Motorista. Não tem tempo. Olha para Benjamin. Cuida dela, garoto. Benjamin tentou protestar, mas tossiu sangue e quase caiu. O motorista segurou seu rosto com firmeza. Motorista. Você ainda tem algo que ele nunca vai ter. Pausa. Alguém que morreria por você. O olhar dele se movia entre Benjamin e Laura. A casa estremeceu, passos, vozes, armas recarregando. Motorista. Agora vão. Corram. Laura puxou Benjamin pelo corredor, forçando-o a andar mesmo com a dor rasgando o corpo dele. Eles tropeçaram, escorregaram, mas continuaram. Atrás deles, o motorista voltou para enfrentar o inimigo. E então... Bang! 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 Os tiros ecoaram pela casa. Laura agarrou Benjamin, mas não conseguiu evitar olhar para trás. E viu o motorista caindo de joelhos, ainda lutando, ainda disparando a arma, ainda tentando ganhar segundos para eles. Foi como perder um pai e um amigo ao mesmo tempo. Mas não havia escolha. Eles chegaram à porta dos fundos, que já tinha sido arrombada pela força da explosão, e se lançaram para fora. A neve engoliu os pés deles. Benjamin quase caiu, mas Laura o segurou. Laura. A caminhonete. Vamos. Eles correram. Cansados. Adoecidos. Desesperados. Mas vivos. A caminhonete estava lá. As chaves dentro. O motorista tinha deixado tudo pronto. Laura abriu a porta e ajudou Benjamin a entrar. Ele caiu no banco do passageiro, respirando com dificuldade. Benjamin. Laura. Sussurro. Ele não vai parar. Ele vai atrás de você. Ele sempre vai. Laura ficou em silêncio por 2 segundos. Então ligou o motor. O farol acendeu na neve, iluminando a floresta escura. Ela engoliu o medo. Engoliu o choro. E disse, com a voz mais firme que tinha encontrado até agora: Laura. Então vamos atrás dele primeiro. Benjamin a olhou e algo acendeu nos olhos dele. Algo que parecia esperança. Mas antes que qualquer um pudesse falar, um vulto atravessou a frente da caminhonete. Uma figura escura. Parada no meio da neve. Imóvel. O invasor principal. O monstro. O homem que perseguia Benjamin desde a infância. O homem que queria Laura viva. Ele ergueu o rosto e pela primeira vez, Laura viu seus olhos. Eram vazios. Como se dentro dele nunca tivesse existido alma alguma. Benjamin congelou. Laura prendeu a respiração. E o invasor sorriu. Invasor. Em voz baixa, quase doce. Finalmente encontrei vocês. E então? Ele ergueu uma arma. E apontou direto para o coração de Laura. A neve caía pesada, e o farol da caminhonete iluminava o invasor parado à frente como um fantasma de pesadelos antigos.
Laura manteve as mãos firmes no volante, mas por dentro tremia. Benjamin, apesar da dor e da perda de sangue, ergueu o corpo o máximo que conseguiu. Invasor. Saia do carro, Laura. Pausa, ameaçadora. Agora. Benjamin agarrou o braço dela. Benjamin. Não desce. Não chega perto dele. Sussurro desesperado. Ele me torturou por anos, Laura. Não deixe ele tocar em você. O invasor inclinou a cabeça, observando a troca com um interesse doentio. Invasor. Eu não quero machucá-la. Você é útil. As mãos de Laura suaram, mas ela não soltou o volante. Laura. Você não vai tocar em nenhum de nós. Não mais. O invasor deu um sorriso pequeno, cruel. Invasor. Não foi uma pergunta. Ele tirou o seguro da arma. Benjamin fechou os olhos por um segundo, respirando com dificuldade. Depois olhou para Laura, profundamente, como se estivesse tentando gravar o rosto dela para sempre. Benjamin. Voz baixa, quebrada. Laura. Se ele puxar o gatilho. Acelera. Ela regalou os olhos. Laura. Benjamin, ele vai. Benjamin. Acelera. Ela tremia. Ele sangrava. O invasor avançou um passo. E então? Benjamin fez algo que Laura jamais poderia esperar. Ele tirou a mão ensanguentada do casaco e apertou com força a perna dela. Benjamin. Você é a única coisa boa que eu tive na vida. Se você morrer, eu morro junto. Então, por favor, faz o que eu estou pedindo. A neve iluminada pelo farol parecia congelar no ar. O invasor levantou a arma. E puxou o gatilho. A bala atingiu o vidro, estilhaços voaram por todos os lados, mas apenas arranharam o rosto de Laura. O disparo foi o gatilho final. Laura gritou. E pisou fundo no acelerador. A caminhonete rugiu. O invasor arregalou os olhos, tarde demais. O impacto foi brutal. O corpo dele voou sobre o capô, caindo na neve com um estalo seco, um som impossível de esquecer. Laura continuou acelerando por vários metros antes de finalmente parar. A respiração dela vinha em soluços. Benjamin estava pálido, mas segurando a mão dela. Laura. Você está vivo? Benjamin sorriu fraco. Benjamin. Não sei como, mas estou. Eles desceram do carro cambaleando, escorregando pela neve. O invasor estava caído de bruços. Imóvel. Mas Laura e Benjamin sabiam, monstros não morrem tão fácil. Benjamin pegou a arma do próprio invasor, caída no chão. Laura ficou atrás dele, segurando a cintura dele para mantê-lo de pé. Laura. Benjamin? Tem certeza? Ele respirou fundo. Por um momento, parecia ouvir vozes antigas, gritos, lembranças de dor, tudo vindo daquele homem. E então disse, com uma calma assustadoramente honesta. Benjamin. Monstros criam monstros. Mas eu não vou ser um. Ele atirou na neve, ao lado do invasor. Foi um aviso. Uma ruptura. Uma escolha. Quando eles se viraram para ir embora, o invasor tentou se mexer. Tentou levantar. Tentou lutar. Mas não conseguiu. Foi derrotado não pela bala, mas pela coragem de alguém que ele acreditava quebrado para sempre. Laura colocou o braço do Benjamin em seus ombros e o ajudou a caminhar até a caminhonete. Laura. E agora? Benjamin olhou para ela, os lábios azuis pelo frio, mas o olhar firme. Benjamin. Agora. Nós vivemos. Ela sorriu pela primeira vez desde que o inferno começou. Um sorriso pequeno. Frágil. Mas verdadeiro. Laura. Então vamos para casa. Seja onde for. Desde que seja com você. Benjamin a puxou para perto e, mesmo fraco, mesmo ferido, mesmo tremendo. Ele a beijou. Um beijo lento. Desesperado.
cheio de tudo que eles passaram. E então entraram na caminhonete. A noite era fria. A estrada era longa. O futuro, incerto. Mas, pela primeira vez, eles não estavam fugindo. Estavam indo em direção a alguma coisa. Juntos. Para sempre. Fade out. Fim.